A graça e paz. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Diz assim: E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse, ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuraram tirá-lo para junto do povo. E não achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, chamando esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Amém? Pai de amor e de graça, louvamos a Ti pela Tua palavra e que Teu Espírito nos conduza à direção daquilo que o Senhor tem a transmitir à Tua igreja e que tudo corra para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vemos uma passagem que fala sobre o começo da igreja primitiva, os primeiros passos que a igreja estava dando no evangelismo da palavra. E a igreja primitiva, ela se comprometeu com a missão que Jesus entregou a ela. Jesus deu umas ordenanças para a igreja e ele disse aos seus discípulos: olha, vocês receberão a virtude do Espírito e vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém como Samaria, na Judéia, até os confins da terra. E a igreja assumiu esse compromisso de ser testemunha de Jesus, de levar o evangelho. E aqui especificamente Paulo e Silas chegaram a uma cidade de Tessalônica e eles começaram a anunciar o evangelho ali na sinagoga. E a Bíblia fala que durante 3 semanas ou 3 sábados, Paulo ali foi mostrando para aqueles judeus que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias. E a Bíblia diz que houve grande conversão ali, e pessoas importantes naquela cidade se converteram ao evangelho. E ali levantou-se alguns judeus começaram a ficar preocupados ali. Levantou então uma perseguição contra os apóstolos. E eles queriam, de alguma forma, parar aqueles apóstolos. Eles disseram: olha, eles estão criando alvoroço no mundo inteiro. E chegaram até nós. A primeira coisa que eu aprendo aqui
com a igreja primitiva é que a igreja de Cristo precisa incomodar o mundo. A igreja de Cristo não pode ser conformada. A igreja de Cristo, ela precisa sair e anunciar o evangelho. Ela precisa olhar ao seu redor. Mas quando nós pensamos em olhar ao redor, o que me vem à mente primeiro é que quando Jesus ele deu as ordenanças para a sua igreja, ele disse, olha, começando em Jerusalém. E o que seria começar em Jerusalém? Começar em Jerusalém é começar em casa. E o que eu penso como olhar ao meu redor? Eu preciso entender que Deus me trouxe aqui com um propósito. Nós não viemos aqui meramente por um acaso, nós não estamos aqui por um acaso. Moriá não foi estabelecida nessa região por acaso. Há um propósito de Deus em nos trazer aqui. Há um propósito de Deus em estabelecer Moriá aqui. Inclusive em te trazer aqui. Deus não te chamou aqui para ser um membro de cadeira, um membro de banco. Deus quer que você se envolva na obra dele. E você já fez essa reflexão? Qual é o chamado de Deus para mim na igreja em que eu estou plantado? O que Deus quer de mim aqui? Alguma coisa. Deus te deu talento, Deus te capacitou, Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te salvou, Ele te trouxe aqui. Ele tem um propósito com você aqui dentro. E a minha pergunta é, e eu gostaria que você refletisse sobre isso, você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer aqui? É muito comum nós refletirmos e falarmos, olha, nós apresentamos ali uma lista de dificuldades. Muitas vezes nós pensamos, já tem gente fazendo, né? Mas você já tentou carregar 100 quilos sozinho? É pesado, né? Se você divide esse 100 quilos em 2, vai ficar 50 para cada um, vai ficar um pouquinho mais leve. E se for em 3, em 4, em 10? E a reflexão para você é, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Ou eu estou vendo que eu tenho talento, Deus me chamou para desenvolver isso, mas eu estou criando situações por diversas, uma lista talvez de desculpas que eu tenho. Eu não quero me envolver. Eu não quero ter problemas. Eu tenho meus pontos de vistas. Eu não estou com vontade. E muitas das vezes nós esquecemos de olhar ao nosso redor e saber que Deus nos chamou para fazer algo que é peculiar nosso. O talento que Deus te deu é para a glória dele. E há pessoas precisando desse talento para serem edificadas, para serem salvas, para serem alcançadas. E se você ser omisso, como que vai ficar? Quem está ganhando com isso? Será que é o reino de Deus? Precisamos fazer uma reflexão sobre o que Deus me chamou para fazer. Se eu estou fazendo aquilo. Pode ser que Deus tenha me dado habilidade para o louvor, ou Deus me deu habilidade no instrumento, ou Deus me deu habilidade para convocar pessoas, para chamar pessoas. Aliás, talvez esse seja o tema principal dessa mensagem, porque nós existimos para adorar a Deus e para abençoar o próximo. E quantas vezes Deus coloca pessoas ao nosso redor e nós nem percebemos isso? Deus coloca pessoas que estão sedentas do Evangelho, que precisam ouvir a palavra, e Ele coloca próximo de você. Você é instrumento de Deus para que vidas sejam alcançadas. E nós precisamos começar em Jerusalém.
Nós precisamos começar a fazer aquilo pelo qual Deus nos chamou para fazer. Se Deus te deu habilidade para louvar, não coloque empecilho, querido. Procura a liderança da igreja. Fala, olha, Deus, até hoje estive enterrando o meu talento aqui, mas Deus me chamou para isso e eu quero fazer, e eu quero saber se tem vagas. Se Deus te chamou para tocar, para ser um instrumentista, procure a liderança e se disponha. Se Deus te chamou Deus te deu habilidade na fala, na conversa, você é pessoa extrovertida, e Deus te chamou para trazer pessoas, para convidar pessoas. Eu acho que foi uns 3 domingos atrás, eu acredito que foi um dos trabalhos mais lindos que eu já vi evangelístico, que foi a encenação, né, da Páscoa. Dá até vontade de se converter novamente, né? Você vê toda a igreja envolvida. E quantas pessoas precisavam ouvir aquilo? Quantas pessoas estão lá fora precisavam desse convite? E, de repente, você é a pessoa que Deus habilitou, te deu condições, te deu dons, habilidades para convidar. Mas você não assumiu isso. Não chamou essa responsabilidade. E talvez você, eu prefiro ficar, né? Eu prefiro ficar no meu cantinho. Eu prefiro não se envolver muito. Isso dá trabalho. É tão problemático, é tão difícil. O meu tempo é tão escasso. E é um momento que nós precisamos fazer uma reflexão sobre aonde nós estamos caminhando. Eu quero ser servido ou eu vou servir a Deus? Eu acredito que muitos aqui já foram num restaurante, né? É tão gostoso ser servido. Você chega, encosta no estacionamento, aí vem o manobrista. Pois não, senhor, pega a chave, te conduz, um outro leva você à porta do restaurante, chega lá, vem alguém, te conduz, mesa para quanto? Você senta, aí vem o menu, você escolhe o prato, se alimenta, e é gostoso ser servido, não é? É muito bom, meu Deus do céu, maravilha, a gente se sente importante, a gente se sente um rei, e é gostoso mesmo, de fato. Mas Deus nos chamou para servir a Ele e também para servir ao nosso próximo. E você tem algo que alguém precisa muito. E através daquilo que você tem, outras vidas serão edificadas, fortalecidas, restauradas. E de repente você não está olhando ao redor. E a primeira coisa que eu chamo a reflexão nesta noite é para refletirmos se estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E como eu sei aquilo que Deus me chamou? Olha, querido, você sabe aquilo que você tem talento. E muitas vezes eu posso dar a desculpa, eu não quero ter problema, porque se eu começar a fazer, eu posso me expor e posso ter problemas, mas nós somos forjados quando enfrentamos adversidades. Deus precisa de líderes fortes para lidar com liderados. E Deus precisa de liderados também fortes para forjar líderes. E é assim que nós somos fortalecidos como igreja. À medida que nós nos expomos, nos entregamos à causa do Evangelho. A causa pela qual Deus nos chamou. Seja para ser um introdutor na igreja, seja para fazer gesticulações, enfim. Você sabe aquilo que Deus te chamou para fazer. E quando você diz não, você só olha para você e apresenta dificuldade, aí entra a questão: você vive para fazer a sua vontade? Ou você já se entregou para fazer a vontade de Deus? Você anda segundo o seu querer ou é o querer de Deus? Você vive para você ou você diz como Paulo, não eu, mas Cristo que vive em mim?
Eu estou para servir a Deus. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos uma igreja que não estava acomodada. Aquele desejo de alcançar vidas ardia, era ávido no coração de cada cristão, que sabiam que Jesus podia voltar a qualquer momento. E eles queriam tirar o máximo de pessoas do inferno. E isso é uma lição para nós na igreja de hoje. Eu fico pensando hoje, quando eu estava vindo para cá, pensando, puxa vida, de repente eu lembrei da minha infância, da minha juventude, de quando nós nos reunimos para ir para a igreja, e às vezes o meu pai olhava na vizinhança, eu vou ver se fulano quer ir comigo. E de repente parece que nós perdemos isso, né? Domingo eu tenho que ir para a igreja, mas às vezes o vizinho falou durante a semana, poxa vida, eu estou passando por uma dificuldade, você falou, não, mas vai se resolver. Era o momento de falar para ele de Jesus. Falar, querido, Jesus está disposto a mudar a tua vida. Quem sabe alguém reclamou, não aguento mais a minha esposa, eu acho que vou separar. Não, vai dar tudo certo. Nós damos aquelas palavras superficiais, né? E era o momento de você falar, olha, domingo tem culto na minha igreja, vai lá, Deus vai falar com você, traga a sua esposa, vai restaurar a sua família, você vai ser bênção. Deus está colocando pessoas ao seu redor e você não está tendo essa percepção de entender que Deus te chamou para uma missão, há um chamado. Você precisa olhar ao seu redor, seja no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, no seu cotidiano, e entender que você é igreja. E ao seu redor Deus coloca pessoas que precisam ser alcançadas. Você tem uma missão de pregar o Evangelho. Você é igreja de Cristo. E as pessoas precisam de você. E Deus conta com você. O reino de Deus conta com você. Então, querido, cada atividade que nós nos dispomos, que nós dispensamos, que nós nos propomos a fazer, ela está contribuindo com o reino de Deus. Seja um trabalho que muitas vezes parece simples, mas que faz grande diferença. E quando você diz não, quando você não se dispõe, você vai sobrecarregar, você não está olhando ao seu redor. Porque quando a igreja está toda movida ali, né? Todos olhando ao seu redor, naturalmente, ela começa a se expandir. E ela se sobrepõe, ela começa a ir para fora, porque lá dentro já não cabe, está todo mundo envolvido ali, então, e será que tem trabalho lá fora? Eu não sei quantos irmãos tiveram o privilégio de andar aqui aos derredor, aqui. Eu particularmente não conhecia muito esse bairro, e tive o privilégio de andar com um Gildásio, com a irmã Nádia, aqui nessa comunidade aqui. E tem uma comunidade tão carente, precisando de Jesus. Nós não precisamos andar muito, não. Moriá não existe aqui nesse bairro porque foi estrategicamente decidido por um grupo. Não, querido. A igreja é movida pelo Espírito Santo. E Deus estabeleceu aqui porque Ele tem trabalho para nós aqui. Porque tem vidas aqui que precisam ser salvas. Porque tem vidas aqui que precisam ser transformadas pelo poder de Deus. E Ele não te trouxe aqui também para que você sempre ouvisse um louvor, um instrumento, uma palavra e saísse confortado. Oh, que maravilha, do ano que vem quem mais? Não, querido. Existe um processo interessante na vida de todo cristão que passa pelo nascimento, pelo crescimento, pelo amadurecimento e pela frutificação. E é isso que Deus espera de você. Se você nasceu de novo, se você se tornou um servo de Cristo, a partir daquele momento, então, você passa a servir a Deus. E você nega a si mesmo. Todos nós temos afazeres e temos uma vida muito agitada, vivemos em momentos de correria intensa. Mas precisamos entender qual é a prioridade que Deus tem para as nossas vidas.
A igreja de Cristo precisa olhar um pouquinho para as suas raízes e entender que o que Deus espera de mim. O que eu estou oferecendo para Deus é o meu melhor? O que eu estou oferecendo para Deus é tudo o que Ele me chamou para fazer? Eu me lembro na minha juventude, aos 18 anos de idade, quando eu entrei no exército, e eu via todos aqueles movimentos, eu via tudo aquilo, e pensei, meu Deus do céu, né? E aí vinham os oficiais, vocês vão fazer isso, aquilo, e eu fiquei apavorado, que pensando, eu acho que eu não vou sair vivo daqui, era tanta exigência. E aí chegou um oficial e falou, olha, o exército brasileiro não quer nada mais de vocês do que o melhor de vocês. E eu descansei nessa palavra. Falei, bem, eu vou dar o meu melhor. E querido, Deus não veio para te sobrecarregar, não. Mas o Senhor quer o seu melhor. E quando você dá o melhor para Deus, quando você benção para o seu irmão, a sua vida é abençoada. E muitas vezes nós precisamos fazer essa reflexão conosco mesmo, falar, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou para alguma coisa na igreja e talvez eu não esteja fazendo aquilo. E algumas pessoas estão ou sobrecarregadas, ou algumas pessoas estão deixando de receber aquilo que eu tenho, porque o Senhor me deu, e eu posso compartilhar com o meu irmão. E vai ser bênção para ele, e vai ser bênção para a igreja, e vai ser bênção para o reino de Deus, e vai ser bênção para a minha vida. E eu preciso ter esse entendimento de que eu preciso olhar ao meu redor. É comum nós ficarmos confortáveis no nosso ambiente, né? E parece que tem até um acordo, né? Bem, se eu não mexer com ninguém, ninguém mexe comigo, então vou ficar parado, vou ficar na minha. E o soldado, ele é forjado na batalha. Nós somos forjados por Deus quando nós vamos para o campo, quando nós nos dispomos. Você fez uma reflexão sobre a sua fé, sobre a sua vida com Cristo? Como que tem caminhado? Muitas vezes nós paramos e pensamos, eu não vou ir porque a minha mão não alcança. Mas se você só andar, só caminhar, na onde a sua mão alcança, aonde vai entrar a mão de Deus? Se você só ir aonde os seus olhos enxergam, aonde vai entrar a tua fé? Como que você vai crescer se você só fizer aquilo que você consegue? Aonde você vai ver o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus na sua vida, se você não pratica? Se a Bíblia para você é um livro de milagres, mas na tua vida você não consegue ver a evidência disso. Querido, isso aqui funciona, a Bíblia é verdade. Aquilo que Deus fala, Ele sustenta, é sustentado pela palavra dEle. E quando eu só faço o que eu posso, eu esqueço daquele Deus que diz que torço todas as coisas nele. Eu não vou fazer porque eu não posso, mas onde entra Deus? Aonde entra a tua fé em Deus? De você falar, eu vou fazer em nome de Jesus, Ele vai me capacitar, Ele vai me dar força, eu confio no Senhor, se é o que Ele está pedindo, é porque Ele me capacita para fazer. Se é o que Ele espera de mim, é porque Ele me deu condições. Mas eu preciso executar, e quando eu executo, a minha fé é fortalecida, a minha vida em Cristo é fortalecida, a igreja de Cristo é edificada, é fortalecida, vidas são alcançadas. Eu fico olhando para a igreja primitiva, e querido, olha bem, eles conseguiram cumprir fielmente aquilo que Jesus havia determinado, o imperativo de Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quando a gente vê agora esses judeus falando, olha, aqueles que incomodaram o mundo chegaram aqui, o que você pressupõe? Que a igreja já estava propagando o evangelho em todo o mundo conhecido do dia então.
que os discípulos assumiram o compromisso de pregar o Evangelho. Todo mundo antigo foi atingido pela palavra de Deus. E olha que a igreja, na ocasião, eles não dispunham de microfone, eles não dispunham de som, não havia estrada pavimentada, não havia veículo motorizado, não havia televisão, não havia rede social. Você está entendendo que você pode usar tudo isso para a glória de Deus? Toda essa tecnologia hoje a igreja pode usar na propagação do Evangelho. Eu não tenho tempo, mas você tem a rede social, você conversa tanto. Amiga, eu estou com um problema. Sério? Vamos para a igreja comigo domingo? Eu tenho certeza, Deus tem uma solução para o seu problema. Eu estou revoltado, eu estou querendo tirar minha vida. Sério? Eu quero te apresentar o dono da vida. Olha, ele vai estar domingo na igreja. Vai lá ouvir ele, ele vai falar com você, ele vai te transformar. Você precisa ter despertado em você o desejo de alcançar ao seu redor. Você precisa entender que aonde Deus te colocou, há pessoas que precisam da salvação. E sabe como Deus se move? Sabe como Deus trabalha? Sabe como Deus usa, como Deus fala? Através da sua boca. São os seus pés que vão caminhar. Deus vai usar os seus pés. Deus vai usar os seus olhos. Você é de Deus, então Ele vai usar você. Se você deixar, se você der lugar, se você resolver ser bênção, se você disser sim para Deus, se você disser sim para o chamado de Deus, porque Ele não vai te obrigar. O Espírito Santo é sensível, Ele vai falar no seu coração: eu te dei talento e você pode usar para a minha glória. Eu te chamei e você pode ser instrumento meu aonde você está inserido. Há pessoas que precisam daquilo que você tem e Deus te deu. Eu lembro uma ocasião que um amigo me chamou para fazer um trabalho específico e eu falei para ele: desculpa, eu não tenho condições, eu não estou num momento muito bom. Aí ele bateu no meu ombro e disse o seguinte, ele falou: olha, diz para mim, de 0 a 10, quanto você acha que tem? Eu pensei, olha, eu acho que eu estou com 5. Ele falou: esses 5 que você tem vai ser útil para muitas pessoas que não têm nenhum e precisam desses seus 5. Então, se você tem um pouquinho, o seu pouco será importante. E Deus quer usar esse seu pouco para aquele que não tem nada. Eu estava observando ontem, ontem eu não pude estar presente, mas no domingo passado, estava vendo o grupo das irmãs da melhor idade, né, e quando eles levantaram para louvar aqui, eu comecei a lembrar um pouquinho da minha juventude. E eu falei: Jesus, onde foi parar os jovens? Porque na minha época era congresso de jovens, era culto de jovens, era trabalho de jovens, a gente saía, fazia evangelismo noturno, né? Na nossa época a gente saía para ir para a balada, né? Nós, jovens evangélicos, saímos para ir para a balada, porque lá na balada, na porta dela, nós olhávamos de jovens que precisavam ouvir a palavra de Deus, de pessoas que estavam caminhando para as drogas, de pessoas que estavam caminhando para a promiscuidade. E nós entendíamos que tínhamos uma missão. Nós precisamos ser instrumento de Deus para essas vidas. Saímos às sextas-feiras, aos sábados. Deus precisa levantar essa geração com unção, com autoridade, e entender que essa geração pode ser salva pelo poder do Evangelho. Não existe lugar onde há mudança, que pode haver maior mudança do que aqui dentro. A mudança no nosso país não vai ser lá de Brasília, não, querido. Ela vem aqui dentro, ela começa aqui e daqui vai impactando. A mudança que virá na nossa sociedade vai vir através disso, seja nos costumes, nos hábitos. Vai ser daqui.
A igreja de Cristo precisa descobrir o poder que ela tem. Sabe quem está do nosso lado? É o Senhor dos Exércitos, o Deus do Universo. Você sabe o poder que é conversar com Ele, ter comunhão com Ele? Querido, eu olho para essa estrutura tão grande que Deus deu para Moriá, uma bênção tremenda. E se nós olharmos ao nosso redor, tem tanta pessoa precisando desse lugar, mas tanta gente, e eles nem sabem, mas eles precisam de estar aqui. E sabe como eles vão saber? Se você falar, se você anunciar, se você ter essa convicção de que o ID de Jesus não é para a igreja primitiva lá atrás, não. O ID de Jesus não é para o começo da igreja, não é para alguns segmentos da igreja, não. O ID de Jesus é para todos. E nós precisamos, como igreja, olhar ao nosso redor e entender que existem muitas pessoas caminhando para o inferno. Isso aqui não é um clube fechado para um grupo de pessoas boazinhas. Não. Jesus veio para os problemáticos. Jesus veio para os drogados. Jesus veio para as pessoas que estão lá fora vivendo uma vida imunda. E eles vão entender isso quando eu sair e for anunciar. Eu ter essa convicção desse chamado, porque a igreja primitiva, eles tinham essa convicção tão grande. Se parasse no caminho alguém, era Jesus. Eu lembro hoje foi um dia que me fez voltar muito para a minha juventude, porque eu não sei se existe mais, mas na minha época tinha aqueles folhetos, né? Então, às vezes, a gente, nas portas das igrejas, sempre tinha, então a gente sempre andava, né? E era muito recomendado, às vezes, as lideranças falavam, olha, leva isso aqui, deixa no seu carro, deixa na sua casa, deixa na porta da sua loja, né? A preocupação de que em todo lugar que a gente está, tem pessoas que precisam de Jesus. E isso tem que estar bem intrínseco dentro de nós, bem marcado na nossa vida. Eu preciso levar o evangelho de Jesus Cristo. Eu preciso olhar e entender, essa geração precisa ser tocada por Deus, e eu serei instrumento de Deus para isso. Querido, o propósito de Deus sempre foi a igreja dele. Em toda a Bíblia vemos Deus buscando o relacionamento com o homem. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, o objetivo de Deus era ter uma comunhão com o homem. E quando Adão pecou, ele separou-se de Deus. Mas Deus não desistiu da humanidade. E durante toda a Bíblia nós vamos ver um Deus buscando relacionar-se com o homem. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia fala da corrupção do gênero humano. Toda a humanidade pecou, o mundo entrou numa perversidade muito grande. E Deus olhou e falou, me arrependo de haver ter feito o homem sobre a face da terra. Mas Deus não destruiu a humanidade. Deus conservou a família de Noé. E a família de Noé, Deus começa então uma nova aliança. E a terra volta a ser povoada. E o homem volta ao caminho do pecado. Mas Deus olha para um homem numa cidade idólatra chamada Ur dos Caldeus, no reino da Suméria, uma cidade bem avançada para os seus padrões, para os padrões da época, melhor dizendo. E Deus olhou para o coração de um homem, um coração de adorador, e Deus chamou Abraão e fez promessa. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui eu vejo alguns princípios interessantes que são aplicáveis perfeitamente na igreja hoje. Sair do meio da parentela é sair do conforto do lar. E Deus convida a sua igreja a sair do conforto. Quando Deus fala para Abraão, olha Abraão estava confortável na cidade, confortável no meio dos seus parentes. Mas Deus falou, sai daí, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está chamando ele para sair do conforto e a caminhar pela fé.
a caminhar sobre a dependência de Deus, a renunciar à sua tranquilidade, ao seu sossego, porque muitas das vezes nós não percebemos, mas é tanta desculpa para não fazer aquilo que Deus chamou. Não falta tempo, falta momento, falta oportunidade. Hoje não dá. Eu estava hoje no culto da manhã, o pastor estava falando sobre um irmão que tirou um dia das suas férias, né? A gente é tão corrido, mas tirou um dia das suas férias e falou: não, hoje eu vou limpar, vou lavar a Kombi da igreja. Vou lavar a Kombi da igreja, embora o irmão não utilizava a Kombi, mas ele entendeu que ali era bênção para a igreja. É um instrumento que Deus usa para trazer pessoas que muitas vezes têm dificuldade de mobilidade, enfim. Ele olhou e falou: é algo que eu posso fazer. E como é bom quando o Espírito Santo incomoda e move alguém para olhar e falar: não, peraí, eu estou no meu conforto, mas os irmãos estão orando na igreja, eu estou aqui em casa, não estou fazendo nada, eu preciso olhar ao meu redor. Foi uma convocação aqui para quebrar, ou para carpir, e eu estou em casa, no meu sossego, é meu dia de descanso, mas espera aí, eu preciso olhar ao meu redor, eu preciso sair do meu conforto, eu preciso olhar para a região. Foi feita uma convocação, porque vai ter um trabalho evangelístico. Não, eu vou assistir televisão, ninguém é de ferro, né? Hoje. E quando é que eu tenho? Domingo eu já vou na igreja, tá bom demais, né? Vou domingo de manhã, vou domingo à noite. Quando sobrar um tempo, eu vou no meio de semana. E onde entra Deus na tua vida? Onde entra a vontade de Deus? Onde entra o servo de Deus? Aquele que faz a vontade de Deus? Aquele que renunciou a sua vida por amor a Deus. Quando eu começo a lembrar um pouquinho da igreja primitiva, vou falar não da igreja primitiva, mas do auge da perseguição dos cristãos. Quando o imperador Décio imperava sobre Roma e que aplicou toda a sua energia para perseguir os cristãos. E os cristãos, eles tinham que se esconder, porque eles eram inimigos do Estado. Todos os cristãos eram lançados na fogueira, eram trazidos na arena para ser devorado pelas feras. E o cristianismo não acabou, não diminuiu. Sabe o que eles faziam? Eles cavavam caverna, eles tiravam um saibro, que era um material como se fosse uma argilha, e eles moravam ali escondidos, faziam fogueira para iluminar, e quando eles eram pegos, eles iam alegre, porque estavam morrendo pela causa do Evangelho, porque estavam morrendo pela causa de Cristo. Senhor, desperta em nós esse mesmo sentimento de nos entregarmos à causa de Cristo, de tirarmos um dia em prol de uma vida, falar: não, Senhor, eu preciso ser um diferencial na minha geração. O Senhor me plantou nessa igreja e eu preciso ser útil para Ti. Eu preciso fazer aquilo pelo qual o Senhor me chamou para fazer. Muitas vezes nós fazemos aquilo que nós queremos fazer ou que temos vontade. Eu gosto de fazer isso. Embora sabemos que podemos fazer aquilo ou um pouquinho mais dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. Abraão sai do meio da sua parentela e Deus inicia um propósito com Abraão. E através da obediência de Abraão, a sua geração é abençoada e estabelece-se a nação de Israel. Israel é a nação escolhida de Deus. E através de Israel, Deus manda as suas leis, os seus conceitos. Mas Israel também pecou, Israel se afastou de Deus.
Mas Deus não desistiu da humanidade. Deus havia levantado uma promessa, que levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E isso é concretizado em Jesus. O grande problema relacional de Deus com a humanidade é o pecado. Porque é o pecado que separa o homem de Deus. O pecado cria uma barreira, uma parede entre o homem e Deus. E isso foi resolvido em Jesus. Com a morte e ressurreição de Jesus, com a morte, o véu do templo se rasga. E o homem passa a ter o livre acesso. E Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja ela foi muito perseguida durante a sua história. Você vai ver no começo da igreja a luta dos cristãos com os judeus. Você vai ver depois a luta com Roma. E você vai ver que sempre a igreja de Cristo sai vencedora. Você vai ver que a igreja de Cristo, ela é protegida pelo Senhor. E hoje nós chegamos, se você olhar a história da igreja, você vai ver quantas perseguições a igreja não passou. Hoje nós estamos sentados confortavelmente em poltronas maravilhosas, em templos muito bom. Hoje nós dispomos de tecnologia através de rede social. Hoje nós dispomos de infinitas possibilidades. E tudo isso, Deus quer que você use para a glória dEle. E hoje parece que toda a redondeza já foi alcançada, né? A impressão às vezes é que nós precisamos nos preocupar com a nossa salvação e já é demais. Ainda tem que pensar nos outros. Querido, o evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Evangelho é viver para Cristo. Evangelho é deixar Deus usar você para a glória dEle. Evangelho é se entregar para a causa de Cristo. E a igreja, hoje, é o canal pelo qual Deus usa para falar com a humanidade. Você sabe como a sociedade vai ser mudada? É através da igreja. Você sabe qual é a solução para a Cracolândia? É o Evangelho de Cristo. Você sabe qual é a solução para as pessoas que estão perdidas aí, para os lares que estão sendo desfeitos? É uma igreja edificada sobre a palavra de Deus. E como é bom, quando todos nós assumimos o nosso compromisso de olhar ao nosso redor e refletir se estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem coisas que parecem tão pequenas, mas são tão significativas. Eu fico pensando, que poder que não tem a oração da maioridade. O quanto que sustenta. Muitas vezes, coisas que nós nem imaginamos, que só a eternidade revelará. Quem sabe o seu tempo é tão escasso, mas eu duvido que durante toda a semana você não consegue reservar um tempo para orar exclusivamente para onde o que você não pode fazer com seus braços, o seu joelho pode. Eu duvido que você não possa tirar um tempo para refletir e falar: Senhor, me direciona naquilo que eu possa fazer a diferença na minha igreja. Tem uma geração precisando ouvir a tua palavra. A igreja de Cristo é o propósito de Deus. Como diz a palavra do Senhor, um mistério que foi revelado para nós nos últimos tempos.
É aquilo que Deus já previa. Ele vai trabalhar através da igreja. E a igreja é você. Ele vai fazer a obra dele aqui na terra através da igreja. E a igreja é você. Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer nesse lugar? Faça essa reflexão. Há algo que Deus deu para você, que você pode servir o seu próximo aqui. E isso vai ser bênção para que pessoas sejam alcançadas. Tudo que nós fazemos na obra de Deus pode se transformar para edificar vidas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de... Não sei se é oportunidade, mas quando você quer muito prestar atenção na palavra ou no culto, e você tem o seu filho, a sua filha pequena ali, o tempo todo, né? Te chamando a atenção, exigindo a sua atenção, e você não consegue ali focar a sua atenção. E quando tem alguém ali cuidando, aquilo é bênção, porque você pode ser edificado. Quando tem alguém no berçário, quando chega alguém e recepciona. Eu não sei o que te trouxe aqui na igreja, mas acho que cerca de 10 anos atrás, quando eu pisei aqui na igreja, eu lembro que a recepção foi muito calorosa, e aquilo me atraiu. Falei, vou voltar lá, gostei da igreja, e voltei, e aqui estou. E muitas vezes Deus vai usar você para apenas cumprimentar um visitante. Às vezes vai usar você apenas para convidar uma pessoa. Eu não sei pregar, eu não sei, queria ter a obra do Espírito Santo. Deus vai usar você para trazer alguém. Deus vai usar você para ouvir alguém. O Espírito Santo tem formas múltiplas de trabalhar. E há pessoas que precisam apenas do seu ouvido. E isso pode salvá-la do inferno. E é bom quando você tem essa reflexão e entende que você não está aqui meramente por acaso. Você não é meramente um ouvinte. Não. Tudo que você aprende na palavra de Deus é para pôr em prática. Tudo o que Deus espera de você é que você faça aquilo que Ele te capacitou para fazer. Se você tem chamada para louvar, querido, louve ao Senhor, se envolva, não tenha medo das adversidades que vão surgir. Se você tem chamado de Deus para anunciar o Evangelho, você é um evangelista, você é uma pessoa habilitada por Deus para se disponha. Se você é aqueles que Deus chamou para ser ouvido, quantas pessoas precisam ser ouvidas, seja na rede social, se disponha. Mas aqui não tem um ministério. Eu tenho certeza, se você procurar a liderança da igreja, e se é um chamado teu, Deus vai abrir caminhos. Há algo que você pode fazer. Quantas vezes o Espírito Santo incomoda e você nem percebe. Você olha ali, aquilo poderia ser feito daquela forma. Sabe por quê? Você está vendo isso? É porque Deus quer te usar para ir lá fazer. E muitas vezes você está retendo. Precisamos olhar ao nosso redor, começando de Jerusalém, começando dentro de casa. Eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça aqui dentro. Porque dentro disso, eu irei lá para fora. Dentro disso, Deus vai movimentar, vai mexer o corpo. E o corpo vai estar fortalecido. Eu gostaria que você saísse daqui com essa reflexão. Há algo de Deus que eu possa fazer e que eu não estou fazendo. De repente eu estou traçando a minha forma de servir a Deus. Eu que estou determinando quantos cultos que eu tenho que ir para a igreja, o que eu tenho que fazer. E eu digo que eu sou servo de Deus. E servir a Deus é um pouco mais. Servir a Deus é fazer o que Ele quer, não o que eu quero.
Servir a Deus é fazer a vontade de Deus, não fazer a minha vontade. Muitas vezes o seu corpo vai dizer não, mas você vai olhar pelos olhos da fé e vai dizer sim, porque Deus me capacita. Você vai conseguir andar além daquilo que os seus olhos enxergam, porque você vai aprender a olhar pela fé. Nós cantamos um louvor que diz, e lemos um versículo que diz, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Há momento que nós já estamos, eu não aguento mais. Eu não aguento, as minhas pernas não aguentam mais. Eu confio no Senhor, e o Senhor renova as minhas forças. Querida, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus. Eu não sei se tem alguém ainda que não teve a experiência com Cristo. Mas se tem alguém aqui ainda que não conhece Jesus, que não teve a sua confissão de fé, eu quero dizer para você, toda essa estrutura aqui existe para que você conheça Jesus. Toda essa família aqui está disposta a te abraçar. Nós somos uma família. E se você quer fazer parte dessa família e entregar a tua vida a Jesus, eu gostaria que você sinalizasse com a sua mão, nós iremos orar por você. Porque todo o sacrifício de Jesus na cruz foi pela sua vida. E tudo isso aqui existe porque o propósito de Deus é que você seja alcançado pelo Evangelho, pela palavra dele. Deus quer mudar a sua vida. E se você quiser recebê-lo como seu Salvador, essa é a sua oportunidade. Nós não sabemos quantos dias, quanto tempo nos resta, mas sabemos que hoje existe e Deus está dando uma oportunidade para você. Tem alguém que quer receber Jesus como seu Salvador? Que Deus te conceda novas oportunidades. Amém? Que Deus abençoe a igreja.